Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal sobre Mais Além. E essa semana eu vou colocar para vocês a psicografia que foi recebida no dia 1º de novembro de 2020 e que foi feita o comentário e todas as reflexões no canal Espírita Conservador, no projeto que nós temos lá de psicografia comentada. Então, essa semana eu vou deixar vocês com o nosso vídeo feito lá sobre a análise dessa psicografia do nosso irmão Gusmão Aguiar, que nos trouxe muitas reflexões e muitos ensinamentos doutrinários interessantes. Eu espero que vocês gostem bastante. Lá a nossa leitura? Vamos embora? Então, hoje, pessoal, hoje a gente vai contar a história do Gusmão Aguiar, né? Essa psicografia ela está recebendo dia 1º de outubro, né? Agora, 1º de novembro. E aí a Renata vai ler para a gente a história e a gente vai comentar a respeito. Vamos lá? Então, vamos lá. Peço a ti, Senhor, perdão, no dia de hoje, por tanto tempo que estive distante de ti. Olá, queridos amigos, irmãos de jornada. Estou hoje aqui para lhes dar o meu relato de como fui tolo em achar que não precisava de nada nem de ninguém para viver. Quanto engano! Como somos orgulhosos! Como eu fui extremamente orgulhoso, achando que me bastava, sendo que já para nascer precisei de um ser maravilhoso que me colocou, que me acolheu e recebeu em seus braços e ao qual fui imensamente ingrato por orgulho e ambição. Nasci numa casa muito pobre. Minha querida mãe, que até hoje me acompanha, se esforçou, dando o seu melhor por mim, para que eu não tivesse a vida que ela teve, mas eu nunca reconheci seu esforço e dedicação. Eu sempre reclamava e murmurava sobre a situação de pobreza e a acusava de ser culpada de vivermos daquele jeito. Tinha muita raiva de tudo que vivíamos, os trabalhos humilhantes e as migalhas que recolhíamos das doações. Eu nunca entendi o porquê de minha mãe agradecer aquela vida miserável e humilhante que levávamos. Assim que pude, fui embora. Eu a amava, apesar da raiva que sentia, mas não podia mais ficar. Ela era uma mulher íntegra. Não admitia que eu fizesse ou pensasse nada que fosse ilícito para obter um pouco a mais. Era austera e sempre dizia que era assim para o meu bem. Quando saí de casa, logo entrei para o crime. Sem muitas opções para ganhar dinheiro, rapidamente me envolvi com a criminalidade e comecei com pequenos golpes e furtos. Depois a coisa foi crescendo até eu chegar ao ápice da minha desgraça, quando atingi de morte minha primeira vítima. Foi minha desgraça e não levou muito tempo e fui morto em um cerco dos policiais. Ao chegar do outro lado da minha vida, na época, nem sonhava que existia. Está saindo áudio, Tony. Tony,
Tony, Oi? tá Oi? saindo áudio. Tá. Oi. Oi? Tá saindo áudio aí. Oi? Ao Oi. chegar do outro lado da minha vida, um que eu, na época, nem sonhava que existia, percebi o quanto eu estava desgraçado com meus crimes. Comecei a ser perseguido e torturado por aqueles a quem retirei a vida. Alguns a se vingar, outros a me maldizer, mas todos a me perseguir. Sempre e sempre, sem um só minuto de trégua. Ao longo dos tempos que passei no que achava que era o inferno, aos poucos eles foram desaparecendo, mas eu continuava em sofrimento e agonia. Comecei a lembrar da minha mãe, e que ela sempre dizia que o que fazia era para o meu bem, que eu precisava entender que Deus dava para a gente a vida que a gente precisava. Hoje sei que minha mãe era muito sábia. Um dia recebi a visita de um frei. Parecia um tipo de monge. Esse senhor veio me chamar a segui-lo se eu estivesse disposto a aprender realmente o que não quis antes. Como já estava cansado de ser torturado por minha consciência, o segui. No lugar para onde fui, era como um convento, e lá tive todas as chances de pensar em tudo o que fiz e entendi finalmente a chance que desperdicei não aceitando os ensinamentos que minha querida mãe dispensou a mim. Realmente, ela estava certa, era aquilo que eu precisava, mas joguei minha oportunidade de correção fora. Agora, trabalho já há um longo tempo no resgate de vítimas de crime e vejo diariamente seu sofrimento, o que isso causa em suas famílias. Parece que é um castigo conviver com as dores que já causei aos outros, mas não. Eu não tinha ideia do que era um crime cometido de fato. Infelizmente, quem comete um crime ainda não tem visão de dor coletiva. Com esse trabalho, estou aprendendo a cada novo atendimento a sentir o que eu ainda não conseguia entender, a dor. Tudo em mim tem se modificado sensivelmente, e junto do trabalho, o estudo do Evangelho é o que vai me dar a chance de me redimir futuramente com aqueles a quem causei dores. São muitas coisas que preciso consertar, mas está quase chegando a hora em que Deus, misericordioso, me dará a nova oportunidade de provar que eu estou mudado. Oro a Jesus que me ajude todos os momentos, pois não quero desistir novamente deste novo projeto. Meus amigos, acreditem, todos recebemos de Deus a vida que precisamos. Sejam gratos e não sigam o caminho errado como eu fiz. E Deus os recompensará com a paz do dever cumprido. Estejam na luz do Senhor e serão vitoriosos. Deste amigo que vos fala, Gusmão Aguiar. Que história, hein? Eu achei essa história fantástica. Primeiro, porque ninguém pensa, a maioria das pessoas, não estou dizendo ninguém, não vamos generalizar. A maioria das pessoas não pensa que um criminoso tenha uma nova chance. Você vê que muitos deles saem das cadeias e não conseguem emprego, e não conseguem se reajustar muitas vezes porque não recebem dos outros, dos seus irmãos em Deus, uma chance de levar a vida adiante. E muitos, às vezes, saem e voltam para o crime por não receber essa chance. E no caso desse irmão, o Gusmão, ele já
pelo início da psicografia, quando ele fala que ele era bastante orgulhoso e achava que não precisava de ninguém, a gente vê que ele tinha isso ainda impregnado nele, a questão do orgulho, da ambição, de querer mais do que ele tinha. E como ele veio numa família, numa casa pobre, né, não tem explicitamente a situação aqui, mas pelo que eu entendi, era só ele e a mãe. Né? E ele já recebeu essa questão da vida difícil, talvez por... Da pobreza, né, Renata? E você vê a diferença, ele coloca muito bem a diferença, a percepção da mãe dele com relação à vida, a percepção dele, né? Enquanto E a mãe dependendo... agradecia o que recebia, ele ficava com raiva. Porque, assim, pelo esclarecimento da doutrina espírita, a gente combina a situação que a gente vem, porque aquela situação será favorável para o nosso crescimento. Só que quando a gente encarna, a gente esquece. E aí vem a questão que você falou, da vaidade, a questão do orgulho. Aí ele vem dentro, junto com a mãe, numa vida simples, né? Ele revoltado porque a maioria, assim, se sente indignado, se sente injustiçado por Deus e por todo mundo, por aquela situação. Esqueceu que combinou que viria numa situação difícil porque precisa, né? Precisa, né? Precisa. Aí, e a gente vê pouco hoje em dia, mas eu me lembro muito antigamente que a gente via as pessoas mais idosas, que já tinham uma vida de dificuldade, a vida toda foi dificuldade, mas eles tinham uma gratidão a Deus por qualquer coisa que eles tinham, que conseguiam. A gente não vê mais isso, Renata. Não vejo mais isso. As pessoas falam até como é que está? Estou indo do jeito que Deus quer. Como é que você está, Renata? Está cheio de problema, está tudo certo, Deus que mandou, né? Então tinha um respeito a isso que hoje a gente não tem. Hoje a gente tem, até pela sedução do mundo material, né? Você vê do seu lado uma pessoa que tem muito, você não tem pouco, e aí esse conflito aí de sentimento, a gente esquece que combinou que tinha que vir pobre, tem que batalhar o dobro ou o triplo para poder ter uma vida melhor. Para poder ter uma vida melhor. Ou não. Ou o nosso combinado foi aprender a se resignar, né? Com a vida que tem. Então, assim, nessa história dele aqui, no meu entendimento, pelo que eu senti, né? Ele veio nessa situação de pobreza com uma mãe realmente, como ele diz aqui, bastante sábia, porque a mãe, no íntimo dela, como ela dizia, que ela era austera com ele porque era o que ele precisava, que a vida que ele tinha era a vida que ele precisava. Então, esse espírito já devia ser um espírito bastante adiantado e que, de repente, um espírito familiar dele que estava tentando resgatá-lo. Né? Ou um espírito que foi voluntário, né? Também pode acontecer, foi voluntário para receber um espírito como esse, rebelde como esse, orgulhoso, né? E muitos espíritos, ou pode ser familiar ou não, se coloca à disposição para não, eu recebo e ajudo a educar. E ele não conseguiu, com todo o exemplo da mãe, né? Ele não conseguiu se conformar com a vida que ele veio. Então, como ele diz aqui, ele reconhece a mãe, e eu digo que era um espírito familiar, porque logo no início aqui, quando ele fala que deixou a mãe, aliás, não, quando ele diz que ninguém vive sozinho, que até para nascer precisa de alguém, né? Que ele diz que teve esse ser maravilhoso que o acolheu, né? E recebeu. Ele diz aqui: nasci numa casa muito pobre, minha mãe querida, que até hoje me acompanha.
Por isso que eu digo que é um espírito familiar. Entendi. Porque você vê que ele nasceu, perdeu a oportunidade de se redimir nesta encarnação e, mesmo assim, o espírito da mãe continua acompanhando ele agora que ele está trabalhando na espiritualidade e se preparando para uma nova oportunidade, como ele disse aqui, até hoje acompanha. Por isso que eu disse que era um espírito familiar. Entendi. Já podia ter uma ligação, né? Se não era, passou a ser agora. Não, com certeza. Se não era, passou a ser. E ele fala que culpava ela, né? Por ele ser pobre. Culpava, ele achava culpava a mãe. que E como isso acontece, né, Renata? Nossa, como a gente ouve relato disso. Divaldo, inclusive, conta a história, uma história longa, que eu não vou contar a história toda, mas de uma senhora que ele conheceu, que ela chegou até uma senhora lá de Salvador, muito pobre, que lavava roupa, alguma coisa assim, algum trabalho desse pesado, né, porque ela é analfabeta, é só o trabalho pesado que resta. E ela criou o filho, conseguiu que o filho se formasse em medicina. Né? Ele também muito esforçado, e ela toda orgulhosa no dia da formatura, comprou o vestido e comprou a coisinha, comprou o anelzinho dele de formatura e ficou pronta quando ele chegou em casa para se vestir, inventou uma desculpa lá, falou para ela não ir, porque ela era muito simples e ela não ia se sentir à vontade no ambiente. Ela arrumada, Renata, no barraquinho dela. Ficou sentadinha ali. Olha só que desprezo. É muito triste. Falta de compreensão. Não, na verdade, não é o que ele falou aqui. Ele, depois que saiu, o Gusmão aqui, depois que ele saiu da casa da mãe, como, não, claro, era paupérrimo, provavelmente não tinha ainda começado a estudar, né, em momento nenhum da vida, ele foi para a vida de crime, né, que era o meio mais fácil, pela ambição dele, era o meio mais fácil que ele viu de arrumar dinheiro rápido. E aí, como ele diz aqui, que ele, depois de começar a cometer homicídios, acabou morrendo num cerco da polícia enfim, foi aí que ele se deu conta do que realmente é a vida. Ele saiu de casa, saiu da pobreza e entrou direto para o crime, para outra pobreza, né? Uma pobreza pior. Uma pobreza moral, né? É uma pobreza moral que a gente acaba pagando muito mais por essa pobreza moral do que pela pobreza material, porque a pobreza material, se a gente correr atrás, a gente trabalha, tira um dinheirinho, faz alguma coisa. A pobreza moral não tem como. Não tem como. E por sorte dele, já deu tudo errado no início, porque eu acho que se ele tivesse mais tempo de vida, ele cometeria mais erros. Exatamente. Né? E aí então, ele só teve tempo de matar uma pessoa. Eu ia pular a situação para completar o pensamento da história que você contou, porque deixa eu pular, depois a gente volta. Tá. Ele desencarnou, e aí ele foi, como ele fala aqui, depois dos suplícios que a gente ainda vai comentar, foi resgatado e começou a trabalhar. Quer dizer, quando ele explica aqui que quem trabalha no crime, quem comete homicídios, na verdade, não pensa na realidade do que está cometendo, é exatamente esse caso desse filho, que a mãe fez todo o esforço, magoou a mãe toda arrumadinha para ir para a formatura, não levou a mãe por vergonha. E é o que ele fala aqui. A pessoa, como ele disse, a pessoa que comete o crime, ela não conhece a dor. Então, para ela é indiferente o que ela está fazendo com o outro, porque ela não conhece a dor e ela não tem empatia pela dor do outro. Quando a gente tem muito orgulho,
normalmente a gente não tem empatia pela dor do outro, né? E foi o caso dessa história do Divaldo também. O problema do orgulho é esse, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue ter empatia por ninguém. E aí, voltando à história do Gusmão, como ele diz aqui, foi para a vida do crime, tudo que a mãe veio tentar ajudar ele que não acontecesse foi justamente o que ele buscou, né? A mãe com aquela criação austera, como ele disse, que não admitia que ele pensasse em fazer nada ilícito para ganhar um pouco a mais, né? nas esmolas, nas doações, enfim. Essa austeridade toda tem uma razão de ser. E também, Renata, isso aí era uma austeridade muito grande na visão dele, né? Na visão dele, porque é o de repente tem que saber como é que ela é. De repente era uma mãe cuidadosa, zelosa, e ele enxergava como austera. Porque é o certo. A responsabilidade nossa na criação dos filhos é muito grande. Porque a gente, desde pequeno, verifica a tendência daquele filho. A gente vê se a criança é egoísta, se a criança não divide os brinquedos na hora de brincar com os outros, se a criança... A gente observa, sabe? Se a criança é mandona, se a criança... Tudo isso a gente observa, só que muitas vezes a gente acaba, por excesso de apego, que eu não digo nem que seja amor, porque o amor diz não. O amor que quer educar, que quer ensinar, diz não. Mas por excesso de apego, a gente acha que não pode fazer aquela criança sofrer de jeito nenhum, não pode dizer não. E a gente deixa as crianças crescerem egoístas, a gente deixa as crianças crescerem sem se preocupar com o colega, sem pedir desculpa, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso quando vai nas reuniões de pais, nas escolas, que os pais vão na escola desacatar os professores porque chamaram a atenção dos seus filhos. Isso mesmo. Né? E antigamente, eu, pelo menos, fui criada assim, e criei meus filhos assim, você está na escola, o professor é quem manda. A sua obrigação é obedecer, porque é a autoridade ali, e a gente acaba, por excesso de apego aos filhos, deixando as rédeas soltas, e as crianças vão ficando autoritárias, orgulhosas, vaidosas demais, e uma série de coisas que a gente percebe desde pequenininho, aí diz, não, olha só, ele já tem opinião. Acha bonito, né? Ele já tem opinião, olha como ele é inteligente. Gente, são tendências. Essa mãe aqui, além da missão dela ser corrigir esse espírito, ela aceitou essa missão de corrigir esse espírito, que do jeito que ele era, provavelmente já não tinha sido tão fácil antes, porque, vamos pensar bem, se hoje nós somos a nossa melhor versão, ontem a gente não era bonzinho. Anteontem também não. Nas outras encarnações, ele também não foi bom. Então, não tem nada de melhor lá para trás, né, Renata? Nada de melhor para trás. O melhor vem para frente. E ele veio com essa mãe com essa missão. Então, ela não tinha como passar a mão na cabeça dele quando ele choramingava pela miséria, pela pobreza que eles viviam. Ela agradecia e, com o exemplo dela, ensinava ele a agradecer. Né? E ele não aceitou esse exemplo, não aceitou esse ensinamento. Então, foi o que ele diz aqui. Ele jogou fora as oportunidades de correção que ele teve ao lado dessa mãe amorosa, porque provavelmente ela era amorosa, porque ela está do lado dele até hoje na erraticidade. Né? Então, ela era uma mãe muito amorosa. Só que ela sabia o que o filho precisava. Toda mãe sabe. É que a gente peca por apego, né? E aí, bom, quando ele desencarnou, ele fala aqui dos obsessores dele, né?
aqueles de quem ele tirou a vida, como ele diz aqui, ao chegar do outro lado, na vida que eu não sabia que tinha, nem né? sabia que existia, né, o outro não lado. Né? sabia que existia o outro lado, talvez por não ter tido tempo, porque ele ficou pouco tempo com a mãe, talvez a mãe fosse ensinar isso a ele. Mas quando ele chegou por outro lado, ele começou a ser perseguido e torturado por aqueles. Então, foi mais de um que ele prejudicou, que ele tirou a vida. Ele passou a ser torturado e perseguido por aqueles a quem ele retirou a vida. Alguns a se vingar. Alguns, não todos, queriam se vingar, porque nem todos que sofrem um assassinato querem se vingar. Alguns alguns ficam com raiva, e foi o que ele falou. Alguns queriam se vingar, alguns ficavam a maldizer ele, né? Simplesmente, Renata, outros perseguiam. Isso me lembra no livro Céu e Inferno, nos primeiros capítulos do Céu e Inferno, ele faz uma comparação, ele vai descrevendo, né, alguns espíritos que chegam do outro lado encontram essas pessoas. Por exemplo, quem vão falar, tem exemplos até de rainhas. De rainhas e reis, é verdade. Reis, né? Que chegam do outro lado, aqueles que foram seus lacaios, aqueles que foram mortos por ordem deles, aqueles que foram maltratados por ordem deles, estão em igualdade de situação. Sim. Né? Assim, a mágoa, né? A mágoa, o ressentimento do que sofreu com a baixa vibração do que fez sofrer. Eles acabam se encontrando. E a situação se inverte. Porque, embora a gente tenha que praticar o perdão, nem todos conseguem ainda, né? Perdão é uma coisa que é prática diária, a gente fala que é preciso aprender a perdoar. Jesus falava que tinha que se perdoar 70 vezes 7, mas, na verdade, o perdão é uma coisa que a gente aqui, encarnado, muitas vezes não concebe. A gente não consegue entender o que realmente é o perdoar. E, às vezes, a gente diz que perdoou, mas toda hora que vê a pessoa, lembra da situação. Então, não perdoou de fato. Mas a nossa compreensão do perdão também ainda é bastante complicada, né? Porque qual é a dimensão do perdão para a nossa pequenez, né? Para o nosso grau de dificuldade. É diferente do perdão de Jesus, porque Jesus realmente ele não se ofendeu. Não se ofendia, ele não se ofendia, mas a gente se ofende. A gente ainda tem orgulho. Né? Essa semana eu estava conversando sobre isso aqui no meu culto no lar, aqui em casa, e eu estava dizendo isso. Para mim, Renata, eu já falei isso em outras ocasiões, o perdão chega quando você lembra da situação, mas aquela situação não te desestabiliza mais, não te agride mais, não te magoa mais. É uma situação, é uma lembrança que fica como experiência. Você não fica com raiva da pessoa, né? E aquela lembrança do que aconteceu já não te desestabiliza, já não te traz de volta lá do fundo do baú toda a mágoa. É simplesmente uma lembrança como uma experiência passada que você aprendeu. Então, quando você consegue chegar neste ponto de lembrar das situações passadas que já te magoaram, que já te ofenderam, e não voltar a sentir aquela mágoa, aquela ofensa, aquela desestabilidade que aquela situação trouxe na época, para mim isso é quando você atinge o perdão. Entendeu? Porque
fica só a experiência. Para mim, na minha concepção de perdão, já está sendo essa atualmente. Acredito que com a evolução, com a sabedoria, a gente vai mudando, né? Lógico, vai amadurecendo mais. Mas, para começo de conversa, para mim isso já é ótimo, porque eu era aquela pessoa que eu guardava, como esses irmãos aqui que desencarnaram e que não conseguiram perdoar o Gusmão. Eles ficaram aguardando um momento propício para voltar perto dele e tentar se vingar e ficar xingando e maldizendo aquele irmão por conta do que ele fez, né? Cobrar, aí, né? Cobrar. E aí... você hoje, você acha que você já tem mais facilidade para o perdão, Renata? Hoje eu já tenho mais entendimento de trabalhar, não é facilidade, é assim, eu ainda deixo as coisas me magoarem. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Não deixar, como Jesus. Jesus não se magoava, não se ofendia. Esse é o ponto que a gente tem que buscar, que as coisas não nos ofendam, não nos magoem. Então, eu ainda sinto na hora que ela Mas no mundo de provas e expiações, isso ainda é muito difícil, né? Mas, hoje em dia, eu já não faço como eu fazia antigamente, que eu guardava. E aí, o que acontecia? Quando aquela pessoa falava um A, eu despejava tudo em cima da pessoa. Entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já consigo segurar aquela mágoa, analisar a situação e trabalhar para que aquilo se dilua. Ou seja, entendeu? Você foi atingida, mas você consegue pegar aquilo dali e ir trabalhando para poder diminuir e ir se diluindo. esse sentimento. O trabalho é pesado, porque quem é de guardar as coisas na memória é um trabalho pesado. Muito Hoje pesado. eu tenho mais facilidade, muito mais, Renata. Eu já fui muito orgulhoso. Eu não sabia que era orgulhoso. Eu achava que eu tinha o direito de estar ofendido e magoado. Eu achava que eu tinha esse direito porque alguém me ofendeu, alguém me magoou, me fez mal, então eu tenho o direito de estar desse jeito, né? Então hoje eu já sei que o nome disso não é direito, é orgulho, né? Então, assim, é o que você falou, a gente tem a compreensão, dependendo da que tipo de ofensa, né? Então, a gente está falando de uma ofensa de cotidiano, de lidar com pessoas. Você entra numa ofensa, numa violência muito grave, né? Aí é que a história fica diferente, né? De assassinato, de vários tipos de violências que existem aí. Eu nem quero passar por esse teste. Não vou jogar isso para o céu, porque eu não quero testar se o meu orgulho já está bom o suficiente, porque eu tive meu pai assassinado. E, para dizer a verdade, sinceramente, eu não cheguei a pensar em perdão para quem assassinou. Nunca cheguei a pensar nisso, mas eu pensava assim: tudo acontece por um motivo. Então, se essa pessoa fez o que fez, ela teve o processo dela para chegar naquele ponto. E você nem era espírita, né, Renata, na época, né? Não, não é que eu não era, eu não estudava, porque eu já conhecia a doutrina. Eu demorei muito para começar a estudar, mas a doutrina mesmo eu comecei a conhecer desde os 15 anos. Só não frequentava, não praticava, mas já conhecia, já lia o Livro dos Espíritos, essas coisas todas. Só que eu pensava assim, se o meu pai chegou naquele ponto e precisou partir daquele jeito, né? Que bom que ele partiu rápido,
e não ficou aleijado, porque aonde ele levou o tiro, se ele tivesse sobrevivido, talvez ele tivesse ficado numa cadeira de rodas, tivesse uma série de problemas. Então, em momento nenhum, eu sofri pela perda do meu pai, mas em momento nenhum eu tive raiva dessa pessoa, entendeu? Embora tivesse, assim, tá fechado. Você não criou nenhum vínculo com essa pessoa, né? Não, Nem não, afetivo, nem de mágoa, de nada. Foi não, alguém. aleatório, entendeu? Então, eu acho que, assim, se eu tivesse cultivado essa raiva de meu pai foi, e essa pessoa tem que pagar, isso teria me feito muito, muito mais mal do que perder meu pai, Com certeza. entendeu? Deixa eu fechar só aqui que está passando muita moto. Pode Tá. continuar. E aí, bom, continuando aqui, os irmãos que ficaram a perseguir, a maldizer, aos poucos, como ele diz, foram sumindo, foram desaparecendo, porque esses irmãos foram despertando, foram sendo socorridos, né, pelos seus mentores, pelas equipes espirituais que vão recolher E esses isso é importante essa informação, irmãos né, Renata? Porque, assim, para quem não conhece, para não ficar achando também que é que ficam aqueles espíritos em cima da eternamente pessoa ali. eternamente, mas cada um tem Não, seu tempo, né? Porque cada um muitos tem deles seu também podem ter tempo. um tempo de compreensão, a espiritualidade está ajudando, tentando esclarecer, os que Seu estão tempo aqui de na Terra fazendo despertamento. prece, os tratamentos das casas espíritas, das igrejas, lugares que ajudam, tem tudo Sim, isso. sim, tem os despertamentos. É. E aí, esses irmãos, como ele diz aqui, que aos poucos foram sumindo, foram desaparecendo, eles foram chegando o tempo deles de resgate. Quem conhece, quem viu o filme do Nosso Lar, né, viu que André Luiz foi para aquele umbral e ficou lá muito tempo. Na verdade, ele ficou lá acho que 8 anos, não foi isso? 7 anos. 7 anos. Quer dizer, ele ficou lá durante 7 anos porque foi o tempo dele despertar para a realidade dele, despertar que dependia dele sair daquela situação. Quem está ali, esses irmãos que estavam aqui perseguindo o Gusmão, querendo que ele sofresse, na verdade também estavam sofrendo. E foi chegando aos poucos o tempo deles despertarem, que eles não queriam mais aquele sofrimento para eles. E a partir do momento que o espírito desperta, após o desencarne, e se vê num umbral, numa região de sofrimento, e chega ao ponto dele dizer: eu não quero mais esse sofrimento, eu quero mudar, eu quero uma oportunidade de sair daqui, ele é resgatado. Basta partir dele, ele tem que entender que ele tem que querer mudar a sua A situação. gente via nas novelas e filmes até assim, aquele costume católico, né, que era informações que dominavam mais, a pessoa estava ali na hora da morte, então tinha um arrependimento das coisas que a pessoa fez, e muita gente, até eu por um tempo, eu chamei que aquilo era hipocrisia, né? Porque Nata faz um monte de besteira, mas na hora da morte se arrepende, está tudo bem. Não é que esteja tudo bem, mas aquele arrependimento sincero faz toda a diferença, né, Renata? É por isso que o espiritismo não é a favor da eutanásia. Isso. Quem está sofrendo, mesmo que esteja em coma, tem o espírito, até o último momento, tem a oportunidade de se arrepender. De se arrepender Então, e diminuir, mudar a rota, né? Tipo assim, olha, mudar. você ia para cá, essa pedreira aqui. Aí, em vez de ir para a pedreira, você vai para uma coisa mais leve.
um arrependimento sincero muda toda uma história. E aí, bom, vamos continuar aqui. Ele acabou conseguindo, esses irmãos foram sendo resgatados e ele chegou à conclusão, como ele diz aqui, que aqui, ao longo do tempo que passei, os irmãos foram desaparecendo e ele continuava sofrendo e em agonia, até que ele começou a lembrar da mãe. E isso foi fazendo com que ele buscasse querer sair dali. Ele começou a lembrar que a mãe dizia para ele que o jeito que ela fazia com ele era para o bem dele, que aquilo que ele tinha na vida era o que ele precisava. E aí, um dia, só depois que ele começou a reconhecer que ele errou, esse Frei, como ele disse, apareceu e ele não retirou ele de lá. É o que nós acabamos de dizer. A pessoa precisa reconhecer e querer sair. Esse Frei apareceu, ele diz aqui, recebi a visita de um Frei que parecia um monge e ele veio me chamar para segui-lo se eu estivesse disposto a aprender. Quer dizer, tudo é a nossa vontade. O livre-arbítrio é o tempo todo. A partir do momento que a gente tem inteligência e consciência espiritual, Deus dá o livre-arbítrio. E isso é o tempo todo. Se a gente está lá no umbral sofrendo os nossos infernos, porque o inferno quem cria somos nós, com as nossas escolhas erradas, com a nossa vivência errada, nós criamos o nosso inferno, o nosso umbral. Se ele criou o dele, ele só ia sair dali se ele quisesse. Por ele isso, fala ali, né, Renata, como já estava cansado de ser torturado por minha consciência, segui o Freire. Exatamente, porque o nosso umbral, os nossos sofrimentos são todos a acusação da nossa própria consciência. Principalmente. Né? Principalmente. E aí ele resolveu seguir. E ele, seguindo, teve a oportunidade de começar a estudar o Evangelho, e com o trabalho, você vê que o trabalho que designaram para ele foi justamente para ele entender o que era a dor que ele causava nos outros com os delitos que ele cometeu, porque é o que ele disse, ele explica aqui, a pessoa que comete o crime não conhece a dor, nem pensa que para a pessoa é só dar o tiro e acabou. A pessoa não pensa na dor que ele está causando para quem está desencarnando, primeiro porque ele não, na maioria das vezes, não tem aquele entendimento que aquela pessoa vai desencarnar, ela não vai morrer e acabou. Ela vai continuar viva num outro estado. Então, ela não pensa nisso, ela não pensa que ela está causando uma dor, e ela não pensa que ela está causando aquela dor numa família inteira. Então, é muito sério. Você falou, a gente falando disso daí, né, das consequências dos nossos atos, você falou de eutanásia. Hoje eu vi uma história de uma senhora lá na Europa e ela fez a eutanásia. Na realidade, é um suicídio assistido. Assistido. Na realidade é isso. E ela, por quê? Porque ela ficou... Muita gente se matando hoje em dia, tem muita gente se matando. Muita gente se matando. E ela falou que com essas lá na Europa, eles estão muito rigorosos, né? E ela viveu a prisão o ano inteiro, se sentindo sozinha, sofrendo, e aí agora estão dizendo que vai fechar tudo de novo. Ela falou que ela não ia passar por isso de novo, pelo tormento que ela passou ali sozinha, solidão. E aí ela fez o suicídio coletivo, e no suicídio coletivo as pessoas foram poder assistir, ou seja, as pessoas que não foram ficar com ela
não foram visitá-la durante o isolamento, por Não tem várias lógica, questões, né? foram para assistir a morte dela. Olha que encrenca que essa pessoa se meteu, Renata. E outra coisa, você sabe que eu sou aquele tipo que não acredita em nada disso. Mas vamos supor que eu esteja certo. Olha o tamanho da culpa e da responsabilidade das pessoas. Se elas estão mentindo, não, eu digo assim, as pessoas que estão causando isso, vamos supor que essas pessoas estejam mentindo, um monte de informações que está deixando as pessoas no desespero tão grande a ponto de se matar, olha o tamanho da responsabilidade também dessas pessoas. Isso a gente só vai descobrir mais lá na frente. É uma situação complicada, porque... A gente tem sempre as escolhas que a gente está fazendo, que a gente vai fazendo, vão levando a gente para algum lugar. Não adianta. Qualquer escolha, Renata. Qualquer escolha. Aí a pessoa pensa que isso é uma saída lógica. E o que acontece? Quando chega do outro lado, né, e se vê viva, e se vê sozinha, porque se ela quis partir daqui porque não queria continuar vivendo sozinha, ela vai se ver do outro lado sozinha. E aí? Sozinha ou mal acompanhada. Ou mal acompanhada. E aí? Né? E aí, o que essa pessoa que partiu daqui escolheu, né? Por covardia, porque, na verdade, faz a gente crescer. Para mim, você congelou aqui. Congelou? Agora voltou. Voltou? Na verdade... Você sumiu. Eu sumi? Não, você tinha sumido. E aí, a gente não pode ser covarde de enfrentar os nossos medos, porque é para isso que a gente veio aqui, né? E essa pessoa que está optando por sair desta vida, jogar todo um processo reencarnatório fora, porque não quer ficar sozinha, sendo que muitas vezes ela vivia sozinha antes. Só que ela tinha o ir e vir. Podia ir na rua a hora que ela quiser. Exatamente. Eu acho que a gente até falou uma vez que eu dei esse exemplo, que assim, muitos idosos, você vê que eles vão na rua, eles vão no mesmo lugar, na mesma farmácia, no mesmo supermercado, e eles tentam conversar com as pessoas. A maioria das pessoas acha chato, não tem paciência. Mas muitas vezes é o único momento que aquelas pessoas conversam. É verdade, porque a maioria vive sozinho. A maioria vive sozinho. Entendeu? E eles vão na mesma padaria e gostam de chamar a pessoa pelo nome, gostam de ser chamado pelo nome. É um momento de confraternização, vamos dizer assim, é um momento de socialização deles. Depois eles vão para casa, acabou. E aí ela, de repente, fez essa opção por sair desta vida, jogar todo um processo reencarnatório fora, por nada, por trocar uma vida que ela já vivia antes. A única diferença é que, momentaneamente, ela não vai poder sair de casa. Né? Ou seja, um engano, né? Um engano muito grande e que acarreta uma problemática muito maior. Né? Muito maior. E aí, voltando aqui ao trabalho, que ele começa a entender, eu achei isso muito interessante, porque ele diz que pode parecer um castigo trabalhar vendo a dor dos outros, né? Porque ele foi trabalhar justamente vendo a dor que ele causava nos outros e que ele não tinha a menor consciência. Era. E isso era para ele entender o que era a dor, que ele não entendia. É o que eu acabei de falar. Para quem pratica um crime, é só pegar a arma e atirar e ir embora, acabou. Ele não tinha ideia do que era um crime cometido de fato.
o depois, o tudo que vinha depois. Uma vez eu assisti um documentário, foi feito, desses que hoje em dia não tem mais, pelo menos como eu não assisto mais TV, eu não sei se ainda passa esse tipo de, mas eu acho que não. Eu assisti, eles foram fazer uma reportagem no presídio. Essas reportagens que tinha antigamente eram importantes porque trazia para a nossa informação mundos que a gente não tinha noção, né? Que existia, pessoas que a gente não... Você não sabe, não faz parte da minha rotina. Né? Não passa pela minha cabeça ir visitar um presídio. Não passa pela minha cabeça. Né? Eu não tenho nenhuma ligação. Né? É o lugar mais hostil, né? Que eu acredito que exista nas cidades, um presídio, né? Ali são muitas pessoas que cometeram um erro, mas tem muitas pessoas que são espíritos criminosos, meio reincidentes, que são perigosos. E aí tinha uns assassinos lá, e teve um que falou que ele falou assim: o grande problema é a primeira vez que mata uma pessoa. Primeiro assassinato. Vê que é fácil. Primeiro, uma crisezinha de consciência, um negócio ou outro, mas a partir do segundo ele disse que não tem problema nenhum. Então, eram matadores profissionais. Né? Mercenários. Então, para ele matar o teu filho, tua filha, seja quem fosse, não fazia nenhuma diferença. Isso eles falando. Porque para eles não enxergam essa dor. Né? Então, não tem a menor empatia com o que eles estão causando ao outro. E aí ele falava, só complementando, ele falava isso, mas ele não falava isso com aquela cara de demônio, não. Ele falava normal, conversando. Numa conversa normal, né? Tranquila, assim, ainda com um pouco de sorriso. Não era com aquele aspecto de assim, maldade. Mal colocando, que lógico que não tem nada a ver a proporção, como nós sabemos que tudo que existe no mundo é criatura de Deus, é criação de Deus. Mal colocando, é como nós matando uma barata. É uma criação de Deus, é um ser que Deus criou, mas a gente não vai lá e mata e não sente o menor remorso. E aí, para eles é mais ou menos isso. Eles não têm empatia, ainda não chegaram nesse ponto da evolução. Foi o caso do irmão aqui. E aí ele foi levado a trabalhar com essas vítimas no resgate, no socorro delas, cuidando delas, para poder começar a entender pelo que elas passavam e o que ele causou a muitas delas. Né? E isso eu achei, assim, muito, muito legal. É a lei de Deus, né, Renata? A lei de Deus é perfeita, gente. Eu achei muito legal. E, assim, essa psicografia me deu uma visão muito boa com relação a isso que a gente está conversou lá no início. Muitos recebem a oportunidade ao encarnar, de se modificar. Às vezes, eles veem na vida toda direitinha, e chega uma hora que, por uma fraqueza, comete um deslize e vai preso. Porque tem muitos que estão presos lá que não são bandidos de fato. Cometeram um crime, né? Cometeram um crime, mas por algum motivo, mas não... Não são. E aí, quando saem de lá, não recebem a chance de mostrar que eles não são aquilo que a sociedade está taxando eles. Né? Ou seja, eles na realidade, o que a gente tem é medo. Eles receberam de Deus uma oportunidade de mudar, cometeram um deslize e a sociedade não consegue dar essa oportunidade que Deus dá para todo mundo. É difícil, mas não é impossível a gente olhar uma pessoa como uma pessoa que precisa
de uma segunda chance? Quantas vezes a gente erra e precisa de um perdão, precisa de uma segunda chance, com um filho, com um marido, com uma mãe, com um pai, com um irmão, com um amigo? Todo. Não é? E se a gente não recebe aquela segunda chance, fica uma situação perdida, às vezes por muitos anos. E por que a gente não pode entender que essas pessoas também precisam de uma segunda chance? São coisas sérias? São. Mas se Deus pode dar essa segunda chance para eles, a gente tem que aprender também a olhar com outros olhos essas pessoas. Dificilmente a gente faz uma oração pedindo que Deus proteja quem está lá na cadeia. Ilumine, né? Que ilumine, que toque no coração de quem tem um coração ainda muito fechado, mais embrutecido, né? Que a gente dificilmente a gente faz esse tipo de oração, a não ser especificamente um grupo de oração para presidiários. Este grupo faz, mas a gente em casa, muito difícil a gente lembrar de colocar esses irmãos nas nossas orações, a gente lembrar que eles erram, mas são erros maiores, mas são erros como nós poderíamos ter cometido num momento de surto, num momento de fraqueza, num momento de falta de qualquer coisa, por qualquer motivo. Aí a gente diz, mas eu não tenho essa índole. Tudo bem, eu não tenho, mas um filho meu pode ter. Você falou isso, Renata, me lembrou de um filme que eu assisti, de um Papa, meu Deus, agora eu estou forçando aqui para lembrar qual foi o Papa, alguma coisa aí. E ele era um Papa italiano. E ele não era tomado pela vaidade, porque quando a gente vai ver os bastidores, é muito normal, nós somos, padre também é ser humano, né? Então eles vivem no mundo da vaidade, ou pelo menos vivia, né? Eram aquelas coisas, aquela suntuosidade, um monte de ouro, e um monte de. Tinha carros e tinha aquele negócio todo, e acaba mexendo na vaidade da pessoa. Natural. Mas ele não era muito apegado a essas coisas assim, né? Então, assim, ele era realmente, sempre foi um exemplo de mais simplicidade. Ele era o Chico Xavier da Igreja Católica. E ele tem uma vez que ele sai, né, sem ninguém saber para onde ele ia, e aí ele programou ali com algumas poucas pessoas, ele foi a um presídio, foi visitar os presos. E aí todo mundo fica naquela coisa, mas como é que o Papa vai visitar, porque são criminosos, são isso, aquilo. Aí ele falou que nem o Chico falou, quase o mesmo texto, falou assim, eles precisam mais. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Isso, e ele foi lá, Renata, tão legal que assim os presos, né, eles tinha uma separação assim, mas eles estavam bem próximos, eles se sentiram olhados. Né? O sentimento deles e outros se ajoelhando, pedindo perdão a ele, que não fariam mais aquilo. Foi tão legal assistir essa cena, e Chico Xavier ia sempre, né? Uma situação dessas pode mudar a vida de uma pessoa. Atenção, né? Uma situação dessa pode mudar a vida de uma pessoa. E aí o nosso irmão aqui, o Gusmão, depois desse trabalho, de todo o estudo, de todo o tempo que ele está tendo essa oportunidade de aprender, de entender, né, o que ele realmente causava, a dor que ele causava, entender o evangelho através do estudo e tudo mais, ele agora está se preparando para uma nova oportunidade de ter a correção que ele que ele foi resistente com a mãe dele, né? Voltar com a possibilidade de aceitar que ele não pode ter aquele orgulho, aquela empáfia que ele tinha com a mãe, de chamar ela
coitada, de culpada da miséria deles. Ele não podia ter aquela ambição toda que ele tinha. Ambição é bom para manter o material de pé. A gente precisa manter o nosso corpo. Então, a gente realmente precisa ter uma ambição saudável. Buscar o necessário para manter o nosso corpo saudável, para a gente viver a vida que a gente programou e aprender o que a gente precisa, passar pelas provas que a gente precisa. Isso é uma ambição saudável. Agora, uma ambição desmedida e só quer cada vez mais, que passa por cima de qualquer um. Egoísmo, né? Isso não é, isso é coisa que a gente tem que realmente abolir. Porque se nós somos assim, eu tenho uma casa, eu tenho um carro que me leva para todo lugar. Se eu quero mais, não, eu quero ter mais uma casa, eu quero ter mais um carro, eu quero ter mais isso, eu quero ter mais aquilo, eu só quero ter e eu não me preocupo em aproveitar o que eu conquistei. Com outras coisas, né? A pessoa só quer ter. Para me manter saudável, eu tenho um carro para o meu conforto. Mas eu não preciso de um outro carro para o meu conforto. Um só me basta. Eu tenho uma casa que me abriga, que é confortável, que abriga a minha família, que... Para que eu preciso de mais? Né? O que eu preciso de mais é conhecimento. Conhecimento, adquirir mais sabedoria para lidar com os problemas da vida, para lidar com as questões que muitas vezes aparecem na nossa frente e que a gente, às vezes, por não buscar conhecimento, não sabe resolver. E aí chega naquele ponto em que a gente ora, pede, e acha que tudo tem que cair do céu. Não. Deus dá a luz para que a gente, com o nosso conhecimento, com a sabedoria que a gente vai adquirindo, a gente consiga resolver os nossos problemas. Ele não vai resolver nada por nós. É o mesmo caso aqui da nossa psicografia. O Gusmão só saiu do sofrimento dele no umbral, das perseguições que ele se sentia vítima não, que ele sofria, porque ele mesmo admitiu que as perseguições eram da própria consciência dele, ele só saiu quando ele quis. Então, nós temos que querer adquirir sabedoria, adquirir entendimento, adquirir conhecimento, para o dia que a gente chegar um problema na nossa mão, a gente tem um HD infinito. Nosso espírito é um HD infinito de conhecimento. Deus vai dar aquela luz para a gente. Do nada, a gente vai acordar um dia, eu podia fazer isso assim, assim. Porque aquilo está lá na nossa memória, de coisas que a gente às vezes já viveu, de coisas que a gente já leu e esqueceu. E a resposta para a resolução do nosso problema, às vezes, está ali, a gente não lembra. É aí que Deus auxilia, trazendo na memória aquilo que a gente está guardado, está armazenado. Ele não vai consertar nada de mão beijada para a gente tem que querer. E é o caso aqui do nosso irmão. Ele agora já está com condição, ele quis aprender, quis trabalhar, ele aceitou essa condição de trabalho para compreender... Tem que ter oportunidade, né, Renata? E agora ele vai ter a nova oportunidade, um novo projeto para se recuperar. Que provavelmente, pelo que a gente conhece, vai nascer de novo. Né? De novo. Uma casa simples, numa vida simples. Por quê? Essa psicografia tem várias mensagens. Uma delas, assim, quem assistir, que estiver passando por um tipo de rebeldia ou de revolta pela situação que tem, não faça isso. Trabalhe
né, para você adquirir mais conforto. Mas a rebeldia com pai e mãe, rebeldia com a situação que você vive, não é o caminho e não é a solução. Né, não. Renata? Porque o que a gente não aprende agora, a gente vai voltar para aprender depois. E como? Do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. Se eu hoje não tenho uma perna e perdi uma perna e sou revoltada porque eu nasci aleijada, por qualquer motivo que seja, se eu não trabalhar essa revolta em mim e não aceitar que eu sou daquele jeito e sou perfeita sem uma perna, eu vou vir de novo sem uma perna, de novo sem as duas pernas, de novo Ou sem seja, aquilo ali tem um objetivo, né? Porque se Deus a lei de Deus é perfeita, por que você veio faltando um pedaço? Até eu aprender. E aquilo, você vai ver que eu fui muito vaidosa em outras vidas. Eu me perdi pela minha vaidade de beleza física. E hoje eu vim com um defeito físico porque eu tenho que aprender a amar o meu corpo do jeito que ele é. E entender que o meu corpo é perfeito do jeito que ele é. Faltando ou porque alguma coisa eu fiz, né? Que eu me mutilei, alguma coisa eu fiz, e agora. E agora eu tenho que. O único jeito é esse. Compreender que aquilo ali faz falta. Seja qual for o motivo, tudo tem um motivo. Como diz aqui a sabedoria da mãe do Gusmão, Deus dá a todos a vida que a gente precisa. Então, tudo tem um motivo. Ninguém é injustiçado. Deus não é injusto com ninguém. O que nós estamos passando hoje, ou já passamos ontem, ou vamos passar no futuro, talvez, tem uma razão de ser. Tem uma reação, é uma reação de uma ação que a gente já causou lá atrás. Então. Com certeza, com certeza. Se colocar na cabeça, né, Renata? A lei de Deus é perfeita. Então, Deus não cometeu nenhum erro. Né? Não. O que está acontecendo é por uma correção. Isso aí, isso aí. E aí ele diz aqui que espera que a gente realmente possa compreender essa história dele, entender que a gente precisa se ajustar com aquilo que a gente recebe de Deus, né? Sejam gratos e seguir, sejamos gratos e vamos seguir sempre pelo caminho certo, porque a gente vai ter a recompensa, como ele teve, né? Ele teve a recompensa, primeiro, de vir para um reajuste, não aceitou. E agora, na erraticidade, ele está tendo de novo uma oportunidade de voltar a si e refazer tudo de novo. É uma recompensa. Deus não quer que ninguém sofra, Ele quer que todo mundo busque a perfeição. E para isso Ele vai nos dar todas as oportunidades. E a gente vai seguir. Vai sair vitorioso a partir do momento que a gente entender essa situação. E é muito legal essa história que ela termina com um final feliz. É um final feliz, é um recomeço, né? Uma nova oportunidade. Porque como ele contou tanto sofrimento, aí a gente só fica apegado lá à questão do sofrimento. Né? Não, feliz. Mas é um recomeço, uma nova história. Uma nova história, para uma nova oportunidade de se reajustar. E, na verdade, não é isso que todo mundo procura? Uma oportunidade de ser feliz? Ser feliz, de recomeçar, né? De recomeçar, isso aí. E eu achei essa psicografia muito rica. Muito rica mesmo. Em termos de ensinamento. Muitas informações. Então, esperamos aí que quem assistiu agora, quem vai assistir depois, né, que aproveite aí essas informações, aí, esses esclarecimentos. Né? Lembrando que a gente, aqui no canal, tem esse projeto da psicografia comentada, a gente está colocando uma psicografia por mês, sempre assim, né? Contando a história e a gente vai fazendo aí, passando as orientações de acordo com a visão da doutrina espírita. Então,
Suas considerações finais aí, Renata, para a gente encerrar. Eu estou muito feliz com esse nosso projeto. Acho muito legal. Eu tenho feito as psicografias todo domingo. Tem domingos que, claro, não vem, não tem nenhum irmão que queira passar nada e a gente não tem a psicografia. Mas quem quiser ler, conhecer, saber mais, eu coloco todas elas todo domingo quando eu recebo, avalio e coloco elas no blog sobre maisalém.blogspot.com. Então, quem quiser ler, tem psicografias lá desde junho. Então, todo domingo, uma nova psicografia, várias histórias, algumas são cartas de incentivo para orações, para que a gente estude, tem psicografias de recados para famílias. Então, quem quiser conhecer, pode ir lá. www.sobremaisalém.blogspot.com e dá uma olhadinha lá. Quem sabe não tem alguma coisa lá que a gente está precisando ler. Exatamente. Não é? Sempre tem, né? Sempre tem. Né? Quando é uma mensagem assim geral, é uma mensagem que veio de lá de cima, então é sempre uma mensagem boa. Quando é uma mensagem geral, normalmente é uma mensagem de um mentor mais, mais elevado que nós, e que vem nos convidar a orar pelo planeta, pelos irmãos, enfim. Mas é sempre também bastante útil, porque é coisa que às vezes a gente esquece, a gente precisa de um de orelha. É verdade. Renata, olha, muito obrigado mais uma vez, né? Até a próxima. Então, um beijo para você, um beijo para todo mundo que assistiu agora, que vai assistir depois. Também. E aí vai lá vai no canal do YouTube, o vídeo vai ficar salvo lá, então assim, se cadastra lá, dá o joinha, compartilha para crescer aí o canal, tá bom? Quanto mais joinha a gente dá nos vídeos, mais o YouTube mostra os vídeos para as outras pessoas interessadas. Isso, a relevância. Tem muita gente precisando ouvir isso aqui que a gente está falando e nesse momento está assistindo alguma coisa que não tem essas informações, né, Renata? É importante a gente divulgar assim. Viu? Beijo para Renata, beijo para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.